Estamos estudando, quem lembra que quando nós iniciamos esse seminário de capacitação de obreiros, colocamos alguns tópicos, algumas disciplinas para nós estar aqui ministrando. E nós estamos falando sobre a terminologia de Cristo ainda. O segundo ponto, o primeiro ponto é a introdução, o segundo ponto é a terminologia de Cristo. Cristo como o arquétipo, os irmãos lembram disso, já é a 8ª sexta-feira, e Cristo como arquétipo. E Cristo como arquétipo, ele está no topo de tudo para a glória do Senhor. E nada mais, nada menos do que colocar o Evangelho de João como o ponto principal, como que Cristo é o nosso arquétipo, como Cristo é a nossa ponta, tipo de ponta, verdade, irmãos? Arquétipo é tipo de ponta, arqué é uma ponta, e tipo é o tipo de ponta. Como que Cristo está na ponta de tudo, é a nossa cabeça, como Cristo é a cabeça da igreja. Então, aqui no Evangelho de João nós vemos aqui que Cristo é a cabeça da igreja porque ele tem vários nomes, como Jesus homem, 100% homem, e Jesus Deus, o Cristo 100% Deus. Mas nós estamos falando da natureza humana de Jesus na ministração divina através do Evangelho de João, no ministério de Jesus Cristo como a introdução e o ministério público. E aqui hoje provavelmente nós estaremos finalizando este ministério público de Jesus, que é o capítulo 11, e o capítulo 12 é o final do ministério público. E depois do capítulo 13 até o 18, nós estaremos falando sobre o ministério particular, se Deus assim permitir. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, e aqui nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus na ministração da palavra de Deus, e os irmãos também aqui estamos juntos para nós desenvolver o ministério de Jesus Cristo publicamente na face da terra para a glória de Deus Pai. Amém? E aqui nós no capítulo 11 já começamos aqui ver que Jesus Cristo, ele é a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o acontecimento desse capítulo é a ressurreição de Lázaro. Todos nós conhecemos isso. Nesse capítulo vemos que Jesus deu outros nomes a si mesmo. Os nomes nesse capítulo 11 são ressurreição e vida. A ressurreição de Lázaro está no capítulo 11. Amém, irmãos? Né, jovens? Graças a Deus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele estava prevendo, melhor dizendo, a sua ressurreição. É isso. Jesus e a ressurreição. Esse é o assunto do Evangelho de João, capítulo 11. Então, no versículo 45, versículo 46, quem pode ler o versículo 45 e 46? Abra a sua Bíblia agora neste momento e começa a meditar nesses versículos 45 e 46. Vemos a manifestação de Jesus Cristo. A manifestação. E através disso houve uma repercussão. A fé e a incredulidade. Nós estamos falando desses dois pontos, né? A fé, a incredulidade. A manifestação de Jesus Cristo, aqui no versículo 45 e no versículo 46, vai criar duas retóricas, duas respostas daqueles que estão ouvindo Jesus Cristo. Vamos lá? O versículo 45, pode ler. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém,
foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Eu quero fazer uma pergunta para você que ouviu aqui. Hoje vai ser pergunta e resposta. Eu já coloquei até o irmão para filmar ali, que ele vai filmar vocês respondendo aí, né? Para a glória do Senhor. A pergunta é o seguinte: qual o versículo que manifestou a fé aqui, nesses dois versículos? Glória a Deus, versículo 45. E qual versículo manifestou a incredulidade? 46. É o versículo 46. Por que manifestou a fé no versículo 45? Porque muitos dentre os judeus que tinham outra resposta, uma resposta de incredulidade no versículo 45, no versículo 46, mas eles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito, e através disso, só deles tomar essa atitude e ir falar com os fariseus, ele estava dizendo assim, que Jesus Cristo, ele fez uma coisa que não era convém ter feito. Eles não acreditavam, eles foram incrédulos, por isso que foram aos sacerdotes contar. Já contar, né? Então, contar o feito para os sacerdotes, porque sabia a reação dos sacerdotes. Por que eles foram contar para os sacerdotes? Porque os sacerdotes queriam motivo para já querer incriminar Jesus. Isso aí, isso é a realidade. O sumo sacerdote Caifás manifestou incredulidade no versículo 50 também. Veja lá no versículo 50. Quem pode ler o versículo 50? Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Então, observamos aí essa resposta de retórica também. Então, no versículo 47 a 54, vemos a decisão do Sinédrio de querer matar Jesus. Por que eles queriam matar Jesus? Porque era uma decisão do Sinédrio, ele manifestou esta incredulidade, por isso que eles queriam matar Jesus, manifestaram a incredulidade pelos feitos que Jesus Cristo estava fazendo. Olha bem, olha no versículo 47 a 54, aqui, observamos aqui, vamos ler por gentileza, vamos ler aqui 47 a 54, diz assim: depois os principais dos sacerdotes fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, que o homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo e a nação. Eles estavam pensando em si mesmo, por isso que gerou incredulidade. Eles pensavam das coisas da terra, eles pensavam das coisas deste mundo, das coisas que são vãs, das coisas que são passageiras. Diz aqui um ditado na psicologia que tudo passa, a provação passa, a luta passa, a vida passa, a infância passa, o seu vigor vai passar, a sua mocidade vai passar e você vai chegar aos pontos 5, 6, 7. Olha aqui a minha mão como é que é, 10, 20, 30. Quando você está com 30 anos, você está no topo da vida, você está no vigor da vida. Agora 40 já desceu um pouquinho, 50 você desceu mais um pouquinho, 60, 70 você está subindo, mas subindo para o céu, já é uma outra vida, né? Ou subindo para um outro posto, um lugar, observamos 50, 60, 70, 80 você está chegando lá, chegando no final mesmo, 90 e 100, isso é uma realidade. Ele estava falando de Deus, no versículo 49, na segunda parte aqui: mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Graças a Deus por isso. Então, observamos aí que está chegando ao
fecho final do ministério público de Jesus, dos anúncios, da evangelização. Agora ele está falando mais, puxando mais para os seus apóstolos, para as pessoas que estavam mais próximo de Jesus, que está mais próximo de Jesus. Observamos que Jesus não tem diferença de nenhum, mas aquelas pessoas que estavam mais próximo de Jesus eram as pessoas que estavam se dedicando mais para as coisas de Deus, para as coisas profundas do reino de Deus. Graças a Deus por isso. Quando você se aproxima da casa de Deus, quando você se aproxima de gostar das coisas que Deus deseja que você participa aqui na casa de Deus, quando você começa a se aproximar de Deus, algo de mudança começa a acontecer dentro do seu coração. Você começa a se envolver com as coisas públicas da igreja, você começa a se envolver com as coisas de necessidade do reino de Deus. E é isso que Deus quer que nós façamos: se envolver primeiro com as coisas de necessidade do reino de Deus, e depois realizar, fazer alguma coisa para que isso venha acontecer de melhor para o reino de Deus, para que isso venha acontecer melhor para as coisas celestiais, para a glória de Deus. Essa é uma das razões para nós conhecermos a terminologia de capacitação de obreiros do reino de Deus, terminologia de capacitação da pessoa de Jesus Cristo, termos, os nomes de Jesus, os acontecimentos que Jesus Cristo fazia, os assuntos que ele estavam sendo ministrados, estava sendo declarado, os assuntos específicos. Ele estava mostrando que algo não misterioso, mas sim algo prático, que era cotidiano, que era vivenciado. Ele só veio para abrir o caminho para a salvação daqueles que foram rejeitados, daqueles que foram abandonados, daqueles que foram manchados pelo pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele purificou e purifica de todo o pecado para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui. No capítulo 5, o nome de Jesus Cristo era o que mesmo? No capítulo 5 de João, Jesus era o Filho de Deus. E no capítulo 6, Jesus era o Pão da Vida. No capítulo 7, Jesus Cristo, o nome de Jesus era Jesus era o Cristo, né? No capítulo 8 e 9 era o que mesmo? E no capítulo 10 era o que? E no capítulo 11 é o que? Então, graças a Deus que nós passamos por esses 6 capítulos. Estamos passando aí, agora nós estaremos indo para o 7º capítulo daqui a pouquinho. Cristo, observamos aqui que Cristo ele veio para mudar a situação, veio para fazer um marco, dar um marco na história. Então, o assunto dos seguintes capítulos é assim: no capítulo 5 o assunto era Jesus e o... No capítulo 6 o assunto de Jesus e os... No capítulo 7 Jesus e os seus ensinamentos, né? Do mesmo Jesus e seus discípulos. E no capítulo 8 e o 9 Jesus e a sua morte, né? Que é a dedicação, luz do meu, sou a luz do mundo. Jesus veio, depois ele se entregou. E no capítulo 11, Jesus é a ressurreição. Graças a Deus. E agora nós vamos fazer mais outra recapitulação aqui. Dar o acontecimento dos seguintes capítulos. No capítulo 5,
nós vemos que Jesus Cristo era o Filho, o nome de Jesus era o Filho, o assunto do capítulo 5 era Jesus e o seu Pai, e agora os acontecimentos do capítulo 5 era a cura do Paralítico. No capítulo 6 é a multiplicação dos Pães. No capítulo 7 a festa dos tabernáculos. No capítulo 8 e 9 era a cura do parabéns, Oswald, parabéns, graças a Deus. E no capítulo 7 a festa da colheita. A dedicação é a mesma festa da colheita, tá? Porque você vai dedicar a sua oferta diante do altar, das primícias, vai dedicar a sua festa, a sua oferta, né? A festa da dedicação. Eles traziam, dedicando tudo a Deus, oferecendo aquele sacrifício para a glória do Senhor. E no capítulo 11, Jesus fez o acontecimento, é o que mesmo? É a ressurreição de Lázaro. Graças a Deus, pastor Marco. Graças a Deus que os irmãos têm memorizado esses capítulos. Esta é uma das razões para nós estudarmos o Evangelho de João, para nós estudarmos a palavra de Deus. Não é somente o Evangelho de João, mas eu ouvi o pastor falando que ele está estudando as cartas. É isso, pastor? Então, tudo aquilo que ele está falando ali, nós temos que... estou falando nós porque estou aqui na igreja, né? Eu não venho, né? Mas nós como igreja, temos que estar ligado para quê? Para que nós venhamos a aprender, venhamos, melhor dizendo, a desenvolver e aprender a praticar isso para as outras pessoas. Isso é muito importante. Para nós aprofundarmos textos bíblicos, é isso aí, nós ouvimos as pessoas ministrar, aí nós aprofundamos nos textos bíblicos e nós nos estimulamos a participar de mais estudo, mais mensagem, mais seminários. Isso é muito importante. É importante nós citarmos os nomes dados para Jesus. Os nomes dados para Jesus no capítulo 5 é o Filho, no capítulo 6 é o Pão da Vida, no capítulo 7 Jesus é o Cristo, no capítulo 8 Jesus é a luz do mundo, no capítulo 9 também Jesus é a luz do mundo, capítulo 10 Jesus é o bom pastor, capítulo 11 Jesus é a ressurreição e a vida. Graças a Deus por isso, esses nomes é maravilhoso. Isso é bom nós repetirmos, porque estamos no estudo de uma capacitação e nós temos que aprender, desenvolver isso e nos capacitar, porque quando nós estamos dedicando isso, nos capacitando para as coisas de Deus, nossa mente está voltado para as coisas celestiais, para a glória do Senhor Jesus. E agora eu quero fazer uma pergunta: por que Jesus não voltou imediatamente a Betânia quando soube a doença de Lázaro? Por que, irmãos? Porque o povo acreditava que depois dele ter morrido 3 ou 4, o Espírito ainda ficava andando por lá. Isso era o quê? Isso era uma tradição de que povo? Também. Era a tradição do povo de quem? De que estado? Isso. Parabéns, irmão. Era fariseus, outros, mas era uma tradição da igreja, da sinagoga, era ensinamento dos escribas, dos eruditos da lei. Era uma tradição. E até hoje ainda vocês podem ver que assim permeia essa tradição ainda no meio, alguns meios evangélicos, alguns meios cristãos, melhor dizendo. Vocês podem observar que as pessoas ficam até 4 dias. Tem agora, em Balsema, fica até mais dia velando ali, eles ficam aquele negócio. Mas tem muita gente que tem essa crença aí. Mas Jesus Cristo veio para mudar isso aí.
Era uma tradição dos judeus e continua sendo. É isso que a jovem falou também. Parabéns, que Deus continua abençoando de uma forma especial. Por que os discípulos não queriam voltar então? Estavam com medo de morrer. Por isso, é verdade. Por isso que eu falei, irmãos, ninguém tem condições de entregar a sua carne para Deus. Mas você pode e deve e tem condições de gastar a sua vida no reino de Deus. Nem todos têm essa condição de entregar ao martírio, aos martírios. Nem todos os missionários querem ir para a janela, ali para as missões portas abertas. Não é isso? Nem todos os missionários querem abandonar sua casinha, seu aconchego, seu cobertorzinho quando vem o frio, para estar junto com os índios. Nem todas as pessoas querem se entregar para o reino de Deus, mas ainda tem pessoas que entregam a sua carne para ser dilacerada para o reino de Deus. Custe o que custar, muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas se entregam para as missões e vai para os países comunistas, né? Vai para a Venezuela, vai para os lugares que não pode ir, vai lá pregar o Evangelho e morrer pelo amor de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ainda tem isso. Se porventura pode ter entre nós aqui pessoas que têm esse desejo de fazer missões, de entregar a sua vida, entregar a sua carne, dedicar para os reinos de Deus, mas isso é raridade. Isso é raridade, mas você pode entregar a sua vida, irmãos. Você pode gastar a sua vida, melhor dizendo. Você pode gastar a sua vida para o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu estou puxando ao estreito aqui porque o ministério público está acabando e Jesus Cristo estará passando pelo processo de julgamento, e os discípulos aqui já viram que ficar perto de Jesus é morte na certa, é morte mesmo, e eles querem ficar mais ainda nessa terra. E observamos aqui no capítulo 11, versículo 28 a 46, por que Jesus Cristo chorou? Será por que Jesus chorou aqui? Vocês leram esses versículos, né, irmãos? E no versículo 28 a 46, por que Jesus Cristo chorou? Pela incredulidade. Que mais? Jesus não chorou por causa de Lázaro, porque ele ia ressuscitar Lázaro, né? Jesus chorou mesmo pela incredulidade, né? E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então, vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando ouviu chorar, ele também chorando, os judeus que com ela tinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse-lhe: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era
e era uma caverna, e tinha uma pedra posto sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. E a Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Graças a Deus. Eu entendo, Jesus chorou por causa da incredulidade, mas Jesus chorou porque ele era humano também. Ele era humano. E ele olhou para a multidão também e viu quão miserável é o ser humano, quão miserável é a humanidade. Mesmo ele fazendo os milagres, mesmo ele estando próximo ali, eles ainda duvidaram, eles criticaram de Jesus. Ele podia ter feito como fez com o cego lá, não tinha nem morrido Lázaro. Agora Jesus vem agora aqui, depois de morto. Aí Jesus mostrou que quando ele está no local, as coisas mudam, se transformam. Graças a Deus por isso. E através disso, ele viu a incredulidade do povo. Ele viu a incredulidade daquele povo que criticava ele, mas ele não se abateu por causa da sua incredulidade. A sua incredulidade, que eu digo, é a incredulidade do povo. Ele não se abateu, mas sim, ele cumpriu a vontade de Deus para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Então, por que os judeus tiveram medo de Jesus depois? No versículo 47 até o 57. Por que será que os judeus tiveram medo de Jesus, irmãos? Porque viu que ele fazia uns sinais, né? Então, ele falou que se deixasse, a forma de Jesus ia crescer mais ainda. E o crédito deles ia cair cada vez mais, porque eles não tinham poder para realizar as obras que Jesus fazia. O que mais? Pode falar, irmão. Hoje eu vou fazer bastante perguntas. Deixei até o irmão ali fazer a filmagem. Glória a Deus, pastor Marcos. Olha aí. Graças a Deus, o irmão está bem atento no estudo aí. O que mais? Eles tinham medo dos romanos. Graças a Deus, amém, irmã. Eu estou fazendo isso aí, igreja, irmãos e obreiros, para ver o desenvolvimento, a capacidade que os irmãos estão tendo sobre o Evangelho de João, tá? Hoje eu estou fazendo bem didático por causa disso aí, viu? Vocês estão se declarando que vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui diante do altar no estudo. Então, graças a Deus por isso. Então, toda resposta é bem direcionada, está no estudo. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Parece que a Jovem fez assim. Não. Então tá. Explicar o que significa reunir em um só corpo os filhos de Deus. Quando eu estava lendo, eu lembrei do pastor Marcos. Ele sabe isso aí, né? No versículo 57, né? Os principais... Onde que está escrito isso aqui mesmo? É o 57. Ora, os principais sacerdotes fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciava para o prenderem. Graças a Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio, no versículo 52... não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam. Reunir em um só corpo os filhos de Deus. O que é isto? No versículo 51, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas
sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Quem foi esse sacerdote que profetizou que Jesus deveria morrer? Alguém deveria morrer pela nação. Caifás. Glória a Deus, né? Aleluia. Aqui no versículo 49, e Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquela época ou naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem os considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Graças a Deus por isso. Então nós observamos que o sumo sacerdote, o representante de Deus, ele era o representante de Deus naquela época. Deus falava, na antiga aliança, Deus falava através do sumo sacerdote. Ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. Por isso que ele profetizou isso, que Jesus deveria morrer pela nação. Por que Jesus deveria morrer pela nação? Para reunir em um os filhos de Deus. Que andavam dispersos. Então, por que Jesus deveria morrer pela nação? Não pode olhar na Bíblia. Para reunir os filhos de Deus que andavam dispersos. Para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Amém? Isso tem que decorar. Isso tem que inculcar na mente. Inculcar na nossa mente isso aí. Por que Jesus Cristo devia de morrer? Por que Jesus Cristo tinha que morrer? Por que Jesus Cristo não podia desviar da via cruz, da via Calvário, do caminho do Gólgota? Por quê? Para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Agora a igreja é o que de Jesus Cristo? A noiva. É o corpo de Cristo. A noiva tem um corpo, né? É o corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E todos que são membros do corpo de Cristo tornam-se um corpo. A igreja universal, ela é uma só. Eu pertenço à igreja onde eu congrego, a igreja missionária Volta de Cristo. Vocês pertencem à igreja pentecostal, a igreja evangélica pentecostal, tenda de oração Peniel. É isso, pastor? Igreja evangélica pentecostal, tenda de oração Peniel. Nós estamos fazendo o seminário de capacitação de obreiro Peniel. Não coloquei nem as vogais aí, né? Oi? É Igreja Evangélica Tenda de Oração Peniel. É isso, pastor? Não é pentecostal, não? Não é pentecostal, mas não tem. Não tem no nome. Então, mas a igreja evangélica Tenda de Oração Peniel. Mas graças a Deus por isso. É pentecostal. Então, Jesus Cristo... Pastor que falou, tá, irmãos? Eu estou só concluindo aqui. Então, Jesus Cristo, ele veio para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos para a glória do Senhor. Isso é importante. Por isso que nós estamos estudando sobre a ressurreição de Lázaro. Porque Jesus Cristo deveria de morrer, como todos devem de morrer. Se você não morrer vivo, você vai morrer morto. Certo? Você morre morto ou morre vivo? Você quer morrer vivo ou quer morrer morto? É uma ideia, mas é uma realidade. Você quer morrer vivo ou quer morrer morto? Ou quer ficar vivo?